Rolou? Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver vendo aí. Hoje a gente vai falar sobre poder legislativo e processo legislativo. Eu pincelei aqui as coisas que mais caem para a gente falar aí nas próximas 3 horas. E montei um material aí com mais de 30 páginas para deixar tudo fechadinho aí para o estudo de vocês. E pode ter certeza que com a aula de hoje, mais o estudo feito com esse material, não tem como você errar. Você treinando questões, você revisando esse material, você vai acertar tudo. O que vier, você acerta. Beleza? Infelizmente, a gente está nesse momento atípico, que a gente está tendo que se adequar à realidade. Muito ruim ter que estar aqui sem ninguém em sala. Nem o Rafael está assistindo da outra sala. Mas a gente vai tentar aí deixar tudo mastigadinho para poder fechar tudo certinho, ok? Então hoje é a aula 05. Vamos começar falando de poder legislativo. Quando a gente fala de poder legislativo, a gente tem que entender inicialmente quais as funções do poder legislativo. O poder legislativo ele pode ter suas funções típicas e suas funções atípicas. Como função típica, o poder legislativo vai legislar, produção de normas e fiscalizar. Ok? Todo poder tem uma função atípica. No caso do poder legislativo, ele vai ter uma função atípica administrativa e uma função atípica judicial. Administrativa, quando ele estiver, por exemplo, julgando seus próprios servidores, como num PAD. E judicial, como por exemplo, quando ele julga o presidente nos crimes de responsabilidade. Ok? Segundo momento, nós vamos entender a composição do poder legislativo. Como que ele se compõe? O poder legislativo ele é unicameral ou bicameral? Ele é bicameral porque ele é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A Câmara dos Deputados, ela representa a vontade do povo, enquanto o Senado Federal representa a vontade do Estado. E como que os deputados federais são eleitos? Os deputados federais são eleitos pelo sistema proporcional. Ou seja, não é eleito aquele que é mais votado. A partir dos votos de legenda, é feito um cálculo do coeficiente eleitoral, que não convém a gente comentar aqui, e a partir disso, cada partido político vai poder eleger um número X de deputados federais. É um sistema, no meu ver, injusto. Em relação aos senadores, o sistema é majoritário. Ou seja, basta que determinado candidato receba mais votos
para que ele seja eleito. Quanto ao número de deputados federais, nós teremos um número mínimo de 8 e um número máximo de 70 deputados federais. Já em relação aos senadores, esse número é fixo, ok? Em relação aos senadores, serão 3 senadores por estado e, inclusive, o Distrito Federal, totalizando 27 unidades federativas, ou seja, teremos 81 senadores, enquanto deputados federais, 513. Uma observação quanto ao número de deputados federais e Senado deve ser feita em relação ao território. Porque o território tem um número fixo de 4 deputados federais e 0 senadores. Lembrando que o território é uma espécie de autarquia da União. Por isso, ele não manifesta a vontade do Estado e não temos, então, o senador, a figura do senador. Quanto ao funcionamento, temos que entender o conceito de legislatura, de sessão legislativa e de período legislativo. A legislatura, ela compreende o período de 4 anos das atividades parlamentares. E cada legislatura, ela é composta de 4 sessões legislativas. A sessão legislativa, ela representa o ano legislativo. Ok? E quando que começa esse ano legislativo? Esse ano legislativo, ele começa no dia 2 de fevereiro e vai até o dia 15 de julho. Entendeu? 12 a 15 de julho, temos um recesso e volta no dia 1º de agosto a 22/12. Cada espaço de 2 de fevereiro a 15 de julho, 1 de agosto a 22 de dezembro, representa o período legislativo. Cada sessão legislativa é composta de 2 períodos legislativos, que representam o semestre legislativo. Então, nós temos que uma legislatura, ela é composta de 4 sessões legislativas. E cada sessão legislativa é composta de 2 períodos legislativos. Primeiro período legislativo, segundo período legislativo. A título de curiosidade, os parlamentares possuem nada mais, nada menos que 55 dias de recesso. Ok? Avançando, nós vamos falar da... composição. Eu gostei dessa, hein? Do Poder Legislativo. Como que se compõe o Congresso Nacional? Como que é estruturado? Na verdade, que não é composição, é estrutura. Como que se organiza? O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, eles vão se organizar através das suas mesas legislativas. Ok? Como que é composta essas mesas?
nós vamos ter a mesa do Congresso Nacional, a mesa da Câmara dos Deputados e a mesa do Senado Federal. Cada mesa ela é composta por um presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e 4 secretários. Então, a mesa do Congresso tem um presidente, um vice-presidente, um segundo vice-presidente e 4 secretários. O mesmo vai se aplicar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Um presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente e 4 secretários. Aqui não tem dificuldade. O que pode cair em prova, e já caiu, é perguntando como que é a formação da mesa do Congresso Nacional. A mesa do Congresso Nacional ela é composta, ela possui uma composição mista, com membros do Senado Federal e membros da Câmara dos Deputados. Ok? E como que é essa composição? A Constituição diz que o presidente da mesa do Congresso Nacional será o presidente da mesa do Senado Federal. E os demais cargos serão ocupados alternativamente. Ou seja, o primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional será o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. O segundo vice-presidente da mesa do Congresso Nacional será o segundo vice-presidente do Senado Federal. São alternados. Ok? O mesmo vai seguir quando se analisar em relação aos secretários. Quando que se decide a formação, a votação das mesas? Quando você inicia a legislatura, nós temos a chamada sessão preparatória. Ela inaugura o ano legislativo. E ela vai alterar o início da sessão legislativa. Por quê? No primeiro ano eleitoral, em que se faz as eleições para as mesas, tem-se a chamada sessão preparatória. E a sessão preparatória vai alterar esse início da legislatura. O início da legislatura vai para o dia anterior, no dia 1º de fevereiro. Ok? Essa sessão preparatória ela foi cobrada, inclusive, na última prova de delegado do Rio de Janeiro. Uma questão boba de letra de lei. Certo? Sessão preparatória inicia o ano legislativo no dia 1º de fevereiro. Os eleitos, eles vão exercer as suas funções pelo prazo de 2 anos. Sendo vedada a recondução para o mesmo cargo, imediatamente subsequente. Ou seja, o presidente do Senado Federal, daqui a 2 anos, ele não vai poder ser presidente, mas ele pode ser vice-presidente. Ele não pode para o mesmo cargo. Ok? Essas são as ideias iniciais. E passando, vou deixar aqui para se quiser dar um print da tela.